Caio Nogueira tinha 26 anos e estava completamente quebrado quando viu o anúncio de leilão que ia mudar a vida dele. Trabalhava havia 8 anos como peão em fazendas espalhadas pelo interior de Mato Grosso, desde que largou a faculdade depois que o pai morreu e deixou a mãe com dívidas de hospital que engoliram tudo o que a família tinha. Caio já teve sonhos grandes de estudar, de ter negócio próprio, de viajar. Mas em algum ponto entre limpar curral por salário mínimo e dormir em alojamento fedendo a suor e couro velho, esses sonhos foram encolhendo até virar uma coisa bem simples. Ele só queria um pedaço de terra para chamar de seu. O leilão foi num centro comunitário em Barra do Garças, numa tarde empoeirada de terça-feira, no fim de setembro. Caio dirigiu quase 4 horas com a caminhonete velha, falhando a cada subida, atraído por um anúncio que parecia bom demais para ser verdade. A descrição era curta, quase jogada. Área de chapada, 240 hectares, sem benfeitorias, sem energia, sem água, local extremamente isolado. Imóvel vendido por dívida de impostos. Lance mínimo, R$100. Caio sentou na última fileira de cadeiras de plástico, assistindo outros terrenos serem arrematados por fazendeiros e empresários que davam lances de centenas de milhares de reais sem piscar. Quando o lote 18 apareceu no telão, o tom do leiloeiro mudou de empolgado para quase constrangido. Lote 18, ele disse, ajeitando os óculos. Área de chapada bruta, cerca de 80 quilômetros depois de Ponte Branca, sem estrada de acesso aberta, sem luz, sem água, sem nada. A prefeitura só quer alguém que pague o que deve e assuma a responsabilidade daqui para frente. Começamos em R$100. A sala ficou silenciosa. Alguém na frente deu uma risadinha. R$100, repetiu o leiloeiro. Alguém abre. A mão de Caio subiu antes mesmo de o cérebro dele entender o que estava fazendo. Temos 100, anunciou o leiloeiro surpreso. 110, mais silêncio. Algumas pessoas se viraram para olhar Caio como se ele tivesse enlouquecido. Uma vez, disse o leiloeiro. 2 vezes. Vendido ao rapaz lá atrás por R$100. 15 minutos depois, Caio saiu do centro comunitário com uma escritura de 240 hectares de chapadão seco no interior de Mato Grosso e exatos R$72 na carteira. A funcionária do cartório que carimbou os papéis olhou para ele com expressão de pena. Filho, tomara que você saiba onde está se metendo, disse. Essa área está abandonada tem uns 30 anos. Fica no meio do nada, mas no nada mesmo. O último dono morreu lá em 1992 e os herdeiros nem quiseram saber. Dizem que lá só tem pedra, carrapicho e cascavel. Tudo bem, respondeu Caio, dobrando a escritura com cuidado. Já trabalhei em lugar pior. A servidora puxou um mapa impresso da região, uma vista topográfica cheia de manchas verdes e marrons, e circulou uma área no canto sudeste do município. Aqui é mais ou menos onde fica sua terra. Não tem estrada chegando lá direto. Você vai ter que entrar por uma estrada vicinal e depois seguir por uma área de reserva até achar um jeito de chegar. E mesmo assim, só com caminhonete traçada. Boa sorte. Caio estudou o mapa, reparando no isolamento da nova propriedade. Ela ficava num vale entre 2 morros de pedra, cercada por área de mata nativa e terras sem registro. O povoado mais próximo, se aquilo podia ser chamado de cidade, era uma vilinha chamada Ponte Branca, com um posto, uma igrejinha e meia dúzia de casas. Naquela noite, Caio dormiu na própria caminhonete, num posto de gasolina na beira da estrada. Estava animado demais para gastar dinheiro com pousada e, na verdade, estava quebrado demais para isso. De qualquer forma, de manhã, ele ia descobrir como chegar até o terreno e o que, se é que dava para fazer alguma coisa, poderia fazer com 240 hectares de chapadão que ninguém queria. A viagem até a terra dele levou quase o dia inteiro. Caio seguiu as orientações da moça do cartório e de um mapa no celular. Saiu do asfalto para uma estrada de chão batido, da estrada para uma picada de 2 rastros marcada só pelas marcas de pneus antigos. O cenário parecia outro planeta. Vegetação baixa, retorcida, arbustos secos, pedras escuras de origem vulcânica e, de vez em quando, um pequizeiro torto lutando contra o vento. Ele tinha pegado emprestado um conjunto de camping da fazenda onde trabalhava, dizendo para o patrão que precisava de 1 semana de folga para resolver um assunto pessoal. O patrão, um homem bom chamado Seu Geraldo, tinha olhado a empolgação de Caio e balançado a cabeça com um meio sorriso triste. Você comprou a terra do velho Russell, não foi? Dizia
disse ele. Todo mundo aqui na região conhece. Aquilo lá é mal falado desde os anos 90. O velho Dalmir Russell achou que ia fazer fortuna ali, mas o mato e a seca quebraram ele. Morreu praticamente sozinho naquela área e ficaram meses sem achar o corpo. Você tem certeza que quer mexer com isso? Caio insistiu que tinha certeza. Agora, porém, dirigindo por aquele vazio sem fim, o peito começou a apertar na dúvida de se todo mundo sabia de alguma coisa que ele não sabia. Ele chegou onde acreditava ser a divisa da propriedade no fim da tarde. As coordenadas do GPS batiam com a descrição da escritura, mas não havia cerca, placa ou qualquer sinal de limite. Nenhuma marca de que um ser humano tivesse passado ali havia muito tempo. Só Chapadão indo embora até o horizonte, bonito na sua solidão e completamente vazio. Caio desceu da caminhonete e ficou parado no vento que trazia cheiro de terra seca, ouvindo o silêncio. Era um silêncio tão fundo que quase pesava, quebrado apenas pelo assobio do vento passando pelas moitas e pelo grito distante de um carcará rodando lá em cima. Ele era dono daquilo, todos aqueles 240 hectares. Podia não valer nada para os outros, mas era dele, e isso significava alguma coisa. Montou acampamento enquanto o sol se escondia. Acendeu um fogo pequeno, esquentou uma lata de feijão e comeu devagar, olhando o céu escurecer. Quando a noite caiu de verdade, as estrelas apareceram numa quantidade que tirava o fôlego. A faixa da Via Láctea cortava o céu como um rio de luz. Deitado no saco de dormir, com as costas doendo e o cheiro da fumaça do fogo ainda no ar, Caio sentiu uma coisa que não sentia havia anos: esperança. Ele acordou antes do amanhecer por causa de um barulho perto da caminhonete. A mão foi direto para a espingarda encostada ao lado do saco de dormir e ele se sentou devagar, tentando enxergar na penumbra. O som veio de novo, mais perto. Não eram passos leves de tatu ou o corre-corre de um veado pequeno, mas algo maior, pesado, arrastado. Caio pegou a lanterna e acendeu, varrendo o facho pelo acampamento. A luz parou num movimento a uns 30 metros de distância, e o que ele viu fez o ar prender na garganta. Um cavalo estava parado na beira do acampamento, recortado pela luz como um fantasma saindo da escuridão. Mas não era um animal saudável. Aquele cavalo era praticamente um esqueleto coberto por couro, as costelas saltadas sob um pelo tão sujo de poeira e barro seco que Caio nem conseguiu saber de que cor ele realmente era. A cabeça pendia, as pernas tremiam e, mesmo de longe, dava para ver o desespero nos olhos do animal. Meu Deus, murmurou Caio. O cavalo não correu quando ele se levantou. Só ficou parado, balançando levemente, fraco demais até para fugir. Caio avançou com calma, falando baixo, o instinto de quem viveu anos lidando com gado e cavalo, assumindo o comando. Calma, meu amigo, calma. Você está muito ruim, né? À medida que se aproximava, a dimensão da situação ficou clara. O cavalo estava morrendo. O pelo estava cheio de carrapichos, nós de sujeira, a pele marcada por feridas. As patas tinham cascos compridos e rachados. Havia cortes abertos nas pernas, provavelmente de arame farpado. Mas o que mais mexeu com Caio não foi a parte física, foi o olhar. Havia inteligência e desespero misturados ali, como se o animal tivesse tomado uma decisão consciente de procurar ajuda e tivesse gasto as últimas forças para chegar até aquele fogo aceso no meio do nada. Caio não tinha ração de cavalo, nem remédio, nem nada que pudesse ajudar de forma adequada ali na hora, mas tinha água e era um começo. Pegou uma panela do kit de cozinha, encheu com água do galão e estendeu para o cavalo. O animal bebeu como se estivesse engolindo vida. Engoliu tão rápido que tremia inteiro. Quando a panela esvaziou, Caio encheu de novo, até usar quase metade da água que tinha levado. Só então o cavalo parou de beber e levantou a cabeça para olhar direto para ele. Caio juraria que havia gratidão naquele olhar. De onde você veio, hein? Perguntou em voz baixa, mesmo sabendo que não teria resposta. Aqui não tem nada por quilômetros. Ele examinou o cavalo à luz da lanterna. Um garanhão, provavelmente entre 14 e 16 anos, com ossatura que denunciava boa origem, mesmo naquele estado horrível. Não tinha marca de ferro visível, mas estava difícil enxergar qualquer coisa no meio daquele emaranhado de pelos e sujeira. O mais preocupante era um ferimento fundo no ombro direito, recente e feio, claramente infeccionado.
treinado. Naquele momento, Caio decidiu. Tinha ido até ali para pensar no que fazer com sua terra de R$ 100, mas isso podia esperar. Aquele cavalo precisava de ajuda agora. Deixar o bicho morrer ali, no meio da chapada, era uma coisa com a qual ele não conseguiria conviver. Certo, parceiro, disse Caio, o nome surgindo sozinho. Vamos te tirar daqui, campeão. Colocar um cavalo meio morto em cima da caminhonete seria impossível, mas Caio não precisava suspender o animal inteiro. Baixou a tampa da caçamba, estendeu uma lona e improvisou uma corda de condução com o que tinha no acampamento. Campeão o seguiu tropeçando, guiado por um instinto claro que dizia que aquele humano era a única chance. Caio não tinha força para erguer o cavalo, mas podia sustentar, apoiar, ajustar. Com muita paciência, palavras calmas e um monte de pequenos movimentos calculados, conseguiu posicionar o animal de modo que parte do corpo ficasse apoiada na caçamba, com as patas traseiras firmes no chão. Não era o ideal, mas serviria para andar devagar pelo terreno relativamente plano. A volta até a cidade levou mais de 4 horas, com Caio dirigindo em primeira e parando sempre para conferir o cavalo e oferecer mais água. Campeão não tentou fugir, não se debateu, não relinchou. Apenas suportou tudo numa calma triste, como se já tivesse decidido que podia confiar naquela pessoa. Quando chegaram em Barra do Garças, a clínica veterinária estava abrindo. A veterinária, uma mulher de uns 50 anos, chamada doutora Helena Ramos, olhou para Campeão uma vez só e já foi dando ordem. Traz para a baia de exame, rápido. Há quanto tempo ele está assim? Achei hoje de madrugada, respondeu Caio, ajudando a guiar o cavalo para dentro. Lá no meio da chapada, ele simplesmente apareceu no meu acampamento. Helena se movimentava com a agilidade de quem já tinha visto de tudo. Colocou soro, aplicou antibiótico, começou a limpar o ferimento infeccionado do ombro. Enquanto trabalhava, falava meio para si mesma. Desnutrição severa, desidratação, feridas infeccionadas, cascos sem cuidado, provável carga alta de parasitas. Esse cavalo já era para estar morto. O fato de ele estar em pé é quase milagre. Ela levantou o olhar para Caio. Ele é seu? Não sei, admitiu Caio. Ele apareceu na minha terra. Comprei uma área para lá de Ponte Branca e ele chegou no meu acampamento hoje de manhã. Helena assentiu, concentrada. Ele não tem marca, o que significa que ou era cavalo de alguém que nunca registrou, ou ficou anos sem manejo. Mas ele foi treinado. Vê como aceita o exame, o toque. Não é cavalo selvagem. Alguém conviveu com ele por muito tempo. Alguém que depois largou de qualquer jeito. Ao longo da próxima hora, Helena fez um exame completo. Nem todas as notícias eram ruins. Por baixo da magreza e da sujeira, Campeão tinha estrutura boa, coração forte, sem sinais de dano irreversível, além de algumas cicatrizes antigas. Com cuidado certo, ele poderia se recuperar totalmente. Vai sair caro, avisou Helena. Estamos falando de semanas de tratamento intenso, ração especial, medicação, ferrageamento, exames. Eu estimaria entre 8 e 12 mil reais. O estômago de Caio afundou. Ele tinha R$ 72 na carteira e nenhum trabalho fixo garantido dali para frente. Posso trabalhar para pagar? Perguntou. Tenho anos de experiência em fazenda. Faço qualquer coisa que precisar. Helena o estudou por alguns segundos. Depois suspirou. Estou precisando de ajuda aqui. Meu auxiliar se mandou para Goiânia semana passada. Se você estiver falando sério, eu posso te contratar. Mas esse cavalo passa a ser responsabilidade sua. Você achou, você está salvando, você vai acompanhar até o fim. Combinado, respondeu Caio na mesma hora. O que ele não contou para a doutora é que não tinha a menor ideia de como ia sustentar um cavalo a longo prazo. Não tinha cocheira, não tinha pasto, não tinha dinheiro para ração. Só tinha 240 hectares de chapada sem nada e uma decisão teimosa de não deixar aquele animal morrer depois de vir tão longe atrás de ajuda. Caio passou as 2 semanas seguintes trabalhando na clínica, aprendendo mais sobre medicina equina do que em todos os anos de peão. Limpou canil, segurou o bicho na contenção, ajudou em cirurgia, cuidou de gatos, cachorros e bezerros, mas nas horas livres ficava sempre com Campeão, que renascia um pouco mais a cada dia. A transformação era impressionante. Conforme a infecção cedia e a nutrição fazia efeito, Campeão se revelava um garanhão baio escuro de beleza marcante, com olhar vivo e temperamento manso que encantavam todo mundo que se aproximava. Doutora Helena comentou mais de uma vez que era um dos melhores cavalos que já tinha tratado, o que tornava o mistério
mistério do abandono ainda maior. Alguém investiu dinheiro sério para criar e treinar esse animal, disse um dia, examinando os dentes dele. Vê a qualidade? Não é cavalo qualquer de lida. Isso aqui é padrão de prova, de reprodução. Ninguém simplesmente joga fora um animal assim. Aconteceu alguma coisa. Caio vinha pensando o mesmo. Nas horas de almoço, começou a ligar para fazendas da região, perguntando se alguém tinha perdido um garanhão baio, sem marca, mais velho. As respostas eram sempre não, mas algo deixava Caio inquieto. Quando ele explicava onde tinha encontrado o cavalo, o outro lado da linha ficava mudo. Mais de uma vez, alguém desligou sem se despedir. Foi seu Geraldo, o ex-patrão, quem finalmente deu uma pista que fazia sentido. Você achou um cavalo naquela terra do velho Russell? Perguntou, quando Caio ligou. Isso é impossível. Não tem bicho ali faz 30 anos. Mas eu achei, insistiu Caio. Um garanhão baio escuro, uns 16 anos, acabado, ferido. Ele apareceu no meu acampamento do nada. Do outro lado da linha, veio um silêncio pesado. Depois, Geraldo falou num tom que Caio nunca tinha ouvido antes. Caio, descreve esse cavalo direitinho. Toda a marca, todo sinal. Caio descreveu a estrutura forte. A cor do pelo já começando a surgir por baixo da sujeira. A meia branca na pata traseira esquerda. A estrelinha pequena na testa. Meu Deus, murmurou Geraldo. Esse é o filho do Vitório. Quem? Vitório do Pantanal. Um dos melhores garanhões que o Brasil já teve aqui no Centro-Oeste. Ele tinha um potro que todo mundo sabia que ia ser diferente. Registraram como Vitório Campeão. A gente chamava de campeão, só que ele era para estar morto. A história que Geraldo contou fez o sangue de Caio gelar. 15 anos antes, um fazendeiro rico chamado Dalmir Russell, dono original da terra que Caio tinha comprado, comandava uma das mais respeitadas criações de cavalo de trabalho da região. O garanhão principal, Vitório do Pantanal, tinha fama nacional. Dele nasceu um potro que os tratadores diziam que seria ainda melhor. Esse potro recebeu o nome de Vitório Campeão, campeão para os íntimos. Quando o campeão tinha cerca de 1 ano, o filho de Dalmir, um homem chamado Rogério Russell, assumiu a fazenda depois que o pai sofreu um AVC. Rogério tinha fama de violento e de viciado em jogo. Em menos de 2 anos, a fazenda afundou em dívida. Os cavalos foram sendo vendidos às pressas, muitas vezes para compradores de má fama. O criatório foi abandonado. Dalmir morreu sozinho em Goiânia, num asilo. A reputação construída em décadas destruída pela ganância do filho. Todo mundo assumiu que Campeão tinha ido para o abate com os outros, explicou Geraldo. Rogério dizia que tinha vendido tudo, mas ninguém via registro, papel, nada. Muita gente suspeitava que ele movia cavalo por fora, sem documento, para esconder dívida de jogo. Mas sem prova não deram em cima dele. Então quer dizer que o Campeão ficou todo esse tempo por aí? Perguntou Caio. 15 anos? Não, disse Geraldo firme. Cavalo nenhum sobrevive 15 anos sozinho no mato daquele jeito. Alguém cuidou dele, nem que fosse mal. E aí alguma coisa mudou. Ou ele fugiu, ou largaram ele de vez. E ele deu um jeito de chegar até você. Caio ficou com aquilo na cabeça tentando entender. Se Campeão tinha ficado todo esse tempo sob cuidado de alguém, onde e por que aquele alguém resolveria, de uma hora para outra, largar um cavalo daquele valor para morrer no meio da chapada? A resposta veio 3 dias depois, quando um homem apareceu na clínica pedindo para falar com Caio. Tinha por volta de 50 anos, usava bota cara e chapéu novo demais para ter visto serviço de verdade. O rosto vermelho não dava para saber se era de sol ou de raiva. Os olhos eram frios. Você é o Caio Nogueira? Perguntou, direto. Sou. Meu nome é Rogério Russell. Fiquei sabendo que você andou perguntando sobre um cavalo que achou por aí, um garanhão baio. Caio sentiu a presença de doutora Helena se aproximando por trás. Um apoio silencioso. É isso, respondeu. Achei ele praticamente morto na minha terra e trouxe para tratamento. Sua terra? A risada de Rogério foi áspera. Você está falando daquele fim de mundo que você comprou por R$ 100? Aquilo era do meu pai. Qualquer cavalo que estivesse lá faz parte do espólio dele. Caio manteve a voz calma. Seu pai morreu faz tempo. A terra foi a leilão por imposto atrasado. Ninguém do espólio apareceu para pagar. Eu arrematei no leilão da prefeitura. Tenho escritura registrada. O cavalo é meu, insistiu Rogério. Ele é da criação do meu pai, portanto faz parte da herança. Vim buscar o que é meu. Doutora Helena deu um passo à frente. Esse cavalo não tem marca e não tem papel apresentado. Sem prova de propriedade
pode, pela lei, ele pertence a quem achou e está cuidando, no caso o Caio. O rosto de Rogério escureceu. Esse cavalo vale fácil uns 250 mil reais. Ele é filho do Vitório do Pantanal, uma das melhores linhagens que já passou por aqui. Não vou deixar um peão duro me roubar porque tropeçou nele no mato. Se ele valia tanto assim, falou Caio, sem levantar o tom, por que o senhor deixou ele largado para morrer? A pergunta ficou pendurada no ar. A expressão de Rogério mudou de raiva para algo mais estranho. Tinha um quê de medo ou culpa? Eu não deixei cavalo nenhum em lugar nenhum, retrucou. Ele fugiu de uma instalação onde estava sendo mantido. Estou procurando ele há semanas. Que instalação? Perguntou Helena. E por que o sumiço dele não foi registrado na polícia ou em órgão competente? Rogério não respondeu. Tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Estou na clínica veterinária em Barra do Garças. Tivemos um problema. Manda alguém vir para cá. Caio e Helena trocaram um olhar apreensivo. Aquilo estava crescendo mais do que os dois esperavam. Em menos de uma hora, chegou um carro da polícia e uma mulher apresentando-se como advogada de Rogério. A situação virou um impasse. Rogério alegava propriedade de Campeão. Caio afirmava que, pela lei, um animal sem identificação, encontrado abandonado em terra particular, passava a ser responsabilidade de quem o resgatou. O policial, claramente desconfortável, sugeriu que a questão fosse levada a um juiz. Até lá, Campeão ficaria sob os cuidados da clínica, como parte neutra, e nenhum dos dois poderia tirá-lo de lá. Ao sair, Rogério parou na porta e olhou de novo para Caio. Você está cometendo um erro comprido demais, disse. Eu tenho advogado, dinheiro, influência. Você não tem nada. Larga isso agora e eu esqueço que você tentou pegar o que é meu. Eu não peguei nada, respondeu Caio. Eu salvei um animal que estava morrendo. São coisas bem diferentes. Depois que Rogério foi embora, Helena colocou a mão no ombro de Caio. Esse homem é perigoso. Já ouvi história demais envolvendo o nome dele. Gado que some, cavalo que desaparece, leilão estranho. Se o Campeão estava com ele todos esses anos, não era por coisa boa. Naquela noite, Caio dormiu de novo dentro da caminhonete, agora no estacionamento da clínica. Não tinha coragem de ir embora e deixar Campeão ali, mesmo sabendo que legalmente o cavalo não podia ser retirado. Tinha encontrado aquele animal num pedaço de terra que ninguém queria, tinha puxado de volta da beira da morte, tinha criado um laço que ele não sabia explicar direito. Não ia desistir sem brigar. A audiência preliminar foi marcada para dali a 2 semanas, tempo que Caio precisava desesperadamente. Se ia enfrentar Rogério Russell num tribunal, ia precisar de prova, de gente, de história e, principalmente, ia precisar entender o que tinha acontecido com o Campeão nesses 15 anos. Começou pelos registros da antiga fazenda Russell, foi ao fórum, pediu cópia de tudo que havia sobre processos, dívidas, inventário. O que achou foi um rastro de destruição financeira. Depois que Dalmir sofreu o AVC em 2004, Rogério assumiu o comando da fazenda. Em menos de 2 anos, as contas estavam estouradas, o gado foi vendido, equipamentos leiloados. Em 2008, a propriedade foi tomada pelo banco para pagar dívida. Mas havia um detalhe estranho. Nos documentos de leilão constava a venda de 18 cavalos em 2006. Já os registros antigos de criação, arquivados na Secretaria de Agricultura, apontavam 23 animais na fazenda na época do AVC de Dalmir. 5 estavam simplesmente sumidos, entre eles um descrito como Vitório Campeão, Garanhão Baio, 2 anos, grande promessa. Caio tirou cópias de tudo e continuou fuçando. Achou ex-funcionários da fazenda em cidades diferentes, ligou para 3 pessoas que tinham trabalhado lá na época da transição de pai para filho. As histórias batiam em pontos assustadores. Rogério vendia cavalo por fora, contou uma ex-tratadora pelo telefone. Pegava justamente os melhores, os de valor, e passava direto para comprador que pagava em dinheiro, sem nota. Eu vi com meus olhos ele carregando 5 animais num caminhão de madrugada. Esses 5 nunca apareceram em registro nenhum. Você lembra de um potro chamado Campeão? Perguntou Caio. Lembro de todos, respondeu ela num tom triste. O Campeão era diferente. Todo mundo sabia. Puxou a inteligência do pai e a doçura da mãe. O senhor Dalmir tinha plano grande para ele antes de adoecer. Rogério sabia que ele valia muito. Por isso sempre achei que ele tinha ido parar na mão de algum comprador rico por fora. Só pedia a Deus que tivesse dado sorte. Outro ex-funcionário, um treinador, acrescentou mais lenha. Rogério se enfiou com gente complicada. Negociante de cavalo que não pergunta nada, comprador que quer
qualquer bicho bom sem papel. Tinha boato de que ele mandava animal para um esquema no interior de Mato Grosso do Sul, quase na fronteira, para reprodução clandestina. O cavalo sumia. Diziam que foi vendido, mas não constava em lugar nenhum. Caio juntou tudo aquilo, montando um quebra-cabeça que apontava para um padrão. Os animais mais valiosos da criação de Dalmir tinham sido desviados ilegalmente, e Campeão era provavelmente um deles. Mas ele ainda não sabia onde o cavalo tinha ficado todos aqueles anos, nem como tinha parado morrendo na chapada. A peça que faltava veio de um lugar inesperado. Um dia, Helena recebeu uma ligação de outra veterinária, dessa vez de Mato Grosso do Sul, que tinha visto uma matéria sobre a disputa em um portal rural. Ela dizia ter informações sobre um garanhão baio. Eu atendi um cavalo exatamente com essa descrição faz uns 3 meses, contou. Ele estava numa central de reprodução improvisada perto de Ponta Porã. O lugar era no mínimo suspeito. Usava um garanhão sem registro para cobrir égua sem documento. Vendiam potros sem papel para gente que não queria gastar com linhagem registrada. Quando comentei sobre as condições, me dispensaram na mesma hora. Helena perguntou quem respondia pelo lugar. Oficialmente era uma empresa, disse a colega, mas todo mundo ali sabia que o dinheiro e os cavalos vinham de um fazendeiro de Mato Grosso chamado Russell. Ele mandava para lá os cavalos que não conseguia negociar de forma limpa, usavam eles até não aguentarem mais. Quando não prestavam, ou iam para o abate, ou eram largados no mato. De repente, tudo se encaixou. Rogério tinha desviado Campeão, mandado o cavalo para um esquema clandestino de reprodução do outro lado do estado, talvez até atravessando fronteira. Quando alguém começou a desconfiar do lugar, em vez de arcar com as consequências, o pessoal simplesmente descartava os animais. Campeão tinha sido jogado no meio do nada para morrer, sem papel, sem marca, sem prova de onde vinha. Só que ele não morreu. De algum jeito, naquele estado, tinha cruzado quilômetros de mato e pedra, até voltar para a região em que nasceu, para a terra que antes fazia parte da fazenda do pai, para o terreno que agora constava em nome de Caio. Com todo esse material em mãos, Caio procurou a defensoria e foi encaminhado para uma advogada jovem chamada Diana Farias, especializada em casos de bem-estar animal. Depois de ver tudo, ela topou pegar o caso sem cobrar honorários. Isso aqui é muito maior que uma briga por cavalo, disse. Estamos falando de maus tratos, desvio de patrimônio, fraude comercial. O Rogério não quer esse animal porque gosta dele. Ele quer porque o cavalo é prova viva de um esquema que ele tem tocado há anos. A audiência aconteceu no Fórum de Barra do Garças, numa manhã fria de outubro. Rogério chegou de camisa passada, cinto de fivela grande, acompanhado de advogada cara e com ar de quem já sabia o resultado. Caio sentou ao lado de Diana, com um pendrive cheio de arquivos no bolso, as mãos suadas. O juiz, um senhor de cabelo grisalho, conhecido na região por ser rígido, mas justo, ouviu os dois lados. A advogada de Rogério argumentou que Campeão era propriedade da família Russell, que fazia parte do espólio, que Caio havia se apropriado indevidamente de um bem de alto valor. Diana contou outra história. Mostrou registros oficiais de criação provando o nascimento de Vitório Campeão na fazenda de Dalmir. Mostrou a lista de leilão em que o nome dele simplesmente não aparecia. Mostrou a diferença entre os 18 cavalos vendidos e os 23 registrados. Apresentou o relato da veterinária de Mato Grosso do Sul sobre a central clandestina. Exibiu fotos de Campeão no dia em que Caio o trouxe. Pele e osso, feridas abertas, infecção, prova clara de abandono e maus tratos. Excelência, disse Diana, esse cavalo foi desviado sem registro, mantido em condições abusivas por anos e depois descartado no meio da chapada para morrer. O senhor Rogério não apareceu para socorrê-lo, não prestou contas em órgão nenhum. Quem salvou a vida desse animal foi o senhor Caio, investindo o que não tinha e assumindo responsabilidade total. É ele quem tem demonstrado posse, cuidado e vínculo. Pela lei e pela ética, a propriedade deve ser reconhecida na mão de quem o protege. A advogada de Rogério tentou contra-argumentar, mas o juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Senhor Rogério, perguntou, o senhor tem algum documento que comprove compra ou propriedade desse cavalo nos últimos 15 anos? Nota fiscal, registro em associação, contrato de venda, qualquer coisa? Rogério hesitou. Ele veio da fazenda do meu pai, respondeu. Não foi isso que perguntei, retrucou o juiz. Perguntei sobre papel. Existe
Existe algum documento específico desse animal em seu nome? O silêncio durou tempo suficiente para dizer a verdade. O juiz respirou fundo. Senhor Caio, o senhor encontrou um animal sem marca, abandonado em terra, que está devidamente registrada em seu nome. Proporcionou tratamento, assumiu custo, seguiu orientação veterinária. Na ausência de qualquer documento por parte do senhor Rogério, reconheço o cavalo conhecido como Vitório Campeão, chamado de Campeão, como propriedade legal do senhor Caio Nogueira. Além disso, encaminho cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de possível prática de maus-tratos e outros crimes. O rosto de Rogério perdeu a cor. A advogada ainda tentou protestar, mas o martelo desceu, encerrando a sessão. Caio ficou sentado sem reação por alguns segundos. Era dono de Campeão, de verdade, legalmente. Do lado de fora, Diana apertou a mão dele. Parabéns. Você acabou de sair daqui com um cavalo que vale uma pequena fortuna. O que vai fazer com ele? Caio olhou para o estacionamento, onde a caminhonete de Helena estava parada. O reboque acoplado à traseira deixava ver a silhueta de Campeão quieto, observando. O cavalo encarava Caio com o mesmo olhar intenso do dia em que tinha surgido no acampamento. Vou levar ele para casa, respondeu. O problema era que a casa, até aquele momento, eram 240 hectares de chapadão sem cerca, sem poço, sem nada. Não havia como sustentar um cavalo ali, muito menos um garanhão com o potencial de Campeão. Caio sabia que, se não arrumasse uma solução rápido, de nada adiantaria ter vencido no papel. A resposta veio, mais uma vez, de seu Geraldo. Ele vinha acompanhando o caso todo, curioso, e ligou no dia seguinte à audiência. Tenho uma proposta, disse. Ando pesquisando outorga de água naquela região há anos. Aquela sua terra, teoricamente esquecida, está em cima de um aquífero. Sei disso porque um engenheiro conhecido meu já furou poço numa fazenda vizinha. Se perfurar no lugar certo, você pode ter uma das melhores águas da região. Mas furar poço profundo custa caro, respondeu Caio, direto. E eu não tenho um centavo. Mas você tem algo melhor que dinheiro, retrucou Geraldo. Você tem um garanhão de linhagem rara, agora legalizado, que qualquer criador sério da região ia querer cobrir égua. É aí que entra a parceria. Eu banco o poço e ajudo a montar estrutura mínima na sua terra, cerca, piquete, uma pequena cocheira. Em troca, levo parte das minhas éguas para lá e a gente divide meio a meio as coberturas do Campeão. A gente pega esse nada e transforma em criatório de respeito. 50% para cada lado. Caio ficou em silêncio por alguns instantes, o coração disparado. O senhor faria isso? Perguntou. Estou atrás de área isolada, justamente para montar um núcleo de criação, explicou Geraldo. E sua terra é perfeita para isso. Longe, tranquila, sem vizinho enchendo, clima seco que ajuda na sanidade. Com água, vira ouro. Com o Campeão como garanhão-chefe, fica melhor ainda. A gente tem chance de montar algo grande, Caio. O que me diz? 3 meses depois, Caio estava de pé na sua terra no nascer do sol. O barulho da sonda perfuratriz já era passado. Tinham encontrado água a 300 metros de profundidade. A vazão era tão boa que o técnico recomendara uma bomba mais potente. Cercas começavam a subir, dividindo a chapada em piquetes. Um pequeno galpão de madeira estava quase pronto, servindo de abrigo e depósito. Uma casa simples, 2 quartos, ia ganhando forma ao lado de um futuro curral. Pela primeira vez na vida, ele ia ter um teto próprio que não fosse alojamento de fazenda. Mas o melhor era ver Campeão naquela paisagem. O cavalo tinha recuperado todo o peso e mais um pouco. O pelo baio escuro brilhava como se tivesse sido polido. Os músculos se moviam sob a pele com uma elegância que chamava a atenção. O olhar era vivo, curioso, tranquilo. Campeão tinha virado uma espécie de celebridade local, o cavalo que voltou dos mortos. As primeiras coberturas tinham rendido mais do que qualquer um esperava. Criadores de regiões vizinhas vinham atrás do sangue de Vitório do Pantanal. Num fim de manhã, Helena apareceu para conferir como ele estava. Caminhou em volta do garanhão, tocou o pescoço, pernas, abriu a boca para ver os dentes, testou flexão. No fim, deu um meio sorriso. Sabe o mais impressionante? Falou se afastando para enxergar o conjunto. Não é só ele ter sobrevivido, é ele ter sabido exatamente para onde ir quando começou a morrer. Ele cruzou quilômetros de chapada, naquele estado, e foi parar justamente no acampamento de uma única pessoa que não virou as
costas. Isso não é só acaso. Caio passou a mão no pescoço de Campeão, sentindo a força naqueles músculos que quase não existiam meses antes. Ele me deu uma segunda chance também, respondeu. Eu estava rodando de fazenda em fazenda, sem perspectiva, sem futuro. Aí eu compro um pedaço de chão que todo mundo dizia que não prestava. E ele aparece como se tivesse me esperando. Enquanto alguns criadores chegavam naquele mesmo dia para discutir contratos de cobertura, Caio pensou em tudo que tinha mudado. De um peão quebrado, dormindo em caminhonete e trabalhando por diária, tinha virado sócio num projeto de criação promissor. Tudo porque teve coragem de dar R$ 100 numa terra que ninguém queria e porque se recusou a ignorar um animal largado à própria sorte. Rogério Russell acabou respondendo a processo. As investigações mostraram uma rede de negociações ilegais envolvendo cavalos em 3 estados. Descobriram centrais clandestinas, notas frias, remessas sem documento. A reputação dele no meio rural foi destruída. Tentando se defender, ele vendeu o que tinha de terra, maquinário, gado. No fim, ficou sem fazenda, sem nome e com um processo grande nas costas. Mas a queda de Rogério significou liberdade para outros animais que viviam o mesmo inferno que Campeão tinha vivido. A central de Mato Grosso do Sul foi fechada, mais de 30 cavalos foram resgatados e, aos poucos, reabilitados. Muitos foram parar em mãos de criadores sérios que, desta vez, sabiam exatamente de onde vinham e davam o cuidado que mereciam. Caio nunca soube exatamente como, naquele estado, Campeão conseguiu achar o caminho de volta para a região Russell, nem como aquele cavalo escolheu justamente o acampamento dele. Algumas perguntas ele decidiu, não precisam de resposta. O que importava é que 2 seres meio perdidos tinham se encontrado no meio da chapada e juntos tinham construído algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Campeão viveu ainda mais 15 anos na fazenda de Caio, tornando-se garanhão-chefe de uma linhagem conhecida em todo o centro-oeste pela inteligência, força e temperamento dócil. Seus filhos e filhas foram para fazendas e aras espalhados pelo país, trabalhando em lida pesada, brilhando em provas, ensinando criança a montar. Quando finalmente morreu, já com 32 anos, foi enterrado no ponto mais alto da propriedade, de onde dava para ver a chapada se estendendo até perder de vista e, ao mesmo tempo, todo o complexo de cocheiras e pastos que ajudou a tornar possível. A pedra colocada sobre o túmulo tinha uma frase simples: Vitório Campeão, chamado Campeão, sobreviveu a tudo e salvou a todos nós. A criação que começou com uma terra de R$ 100 e um cavalo faminto virou, com o tempo, uma das mais respeitadas da região. Caio se casou, teve filhos, viu a casa aumentar, o galpão virar estrutura completa, os piquetes se multiplicarem. E nunca esqueceu que tudo tinha começado porque ele decidiu ajudar um animal que mal conseguia ficar em pé, mesmo quando ele próprio quase não tinha nada. Algumas vezes, pensava Caio, os melhores investimentos não são medidos em dinheiro, mas em coragem, em compaixão e na disposição de apostar em algo quebrado que todo mundo já tinha jogado fora. Aquele pedaço de chapada que ninguém queria ensinou isso para ele. E a chegada de Campeão naquela madrugada fria provou a lição de um jeito impossível de esquecer. Até hoje, a chapada segue em volta da fazenda, bonita, dura, seca, exigente. Mas bem no meio desse cenário que parecia não ter nada, nasceu uma prova viva de que até os lugares considerados sem valor podem guardar milagres. E de que, às vezes, as coisas mais valiosas da nossa vida aparecem exatamente assim, chegando machucadas, pedindo ajuda e, sem a gente perceber, trazendo salvação de volta. Se a história de Caio e Campeão tocou o seu coração, compartilhe o que sentiu nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe mais histórias reais de cavalos e das ligações incríveis que eles criam com a gente. Obrigado por assistir. E lembre sempre, os menores gestos de coragem podem abrir as portas para os maiores tesouros.